Vamos fazer contato com o coordenador nacional da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, Aldo Arantes. Bom dia, Aldo. Bom dia, Glauco Faria. Bom dia aos ouvintes da Jornal Brasil Atual, do Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual, que também é transmitido pela TVT e pelo YouTube. Aldo, a gente começa aqui tratando da questão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. A gente sabe aí que ele acabou indo para os Estados Unidos no último sábado, né, uma saída bastante controversa do país, inclusive, já que ele tinha passaporte diplomático ali e a exoneração só saiu quando ele pousou ali em solo norte-americano. E tivemos a notícia ontem de que a Associação de Empregados do Banco Mundial mandou uma carta para a Comissão de Ética da entidade criticando a indicação de Weintraub, pedindo aí que, caso essa indicação seja feita, ela seja realizada só após as explicações de Weintraub na justiça. Como é que você vê isso para a imagem do Brasil, Aldo? Eu acho que a imagem do Brasil está cada vez pior, Glauco. O mundo inteiro está acompanhando, quer dizer, perplexo com a postura que o governo Bolsonaro e o próprio presidente têm em relação ao tratamento das diversas questões, destacadamente a questão da pandemia, não é? Mas não só isso, o tratamento que ele dá a questões relacionadas com cultura, com a educação, com a economia, enfim, é um governo completamente desastrado. No caso concreto do Weintraub, quer dizer, um ministro, quer dizer, que, digamos assim, ficou claro a sua incapacidade, a sua incompetência no tratamento das questões da educação. É um homem, na verdade, de extrema-direita, só pensa exatamente em fazer a chamada guerra ideológica. É um homem do Olavo Carvalho, quer dizer, não está preocupado com a educação. E no caso concreto, quer dizer, o afastamento dele, quer dizer, e a ida dele para os Estados Unidos foi um negócio vergonhoso, porque, na verdade, esse governo é um governo de mentiras, de tramóias. Todo mundo sabe que houve uma manipulação no sentido de que ele fosse para os Estados Unidos utilizando o passaporte diplomático, quando ele já não era mais ministro. Quer dizer, então esse governo, na verdade, ele se expõe perante a opinião brasileira, mas se expõe perante ao mundial, e, na verdade, essa indicação para o Banco Mundial é um tiro no pé, porque realmente vai haver repercussões, até porque o acatamento da indicação do Weintraub está relacionado com a aceitação de países que também fazem parte desse bloco, juntamente com o Brasil. Então, é um elemento a mais no sentido de, digamos assim, chamuscar a imagem do Brasil. Na verdade, essa imagem do Brasil, que no passado já teve uma posição destacada na comunidade internacional, de respeitabilidade, hoje exatamente se transformou num pária. Um, um governo, quer dizer, um país que está completamente à margem do processo internacional. E é um país que não tem nenhuma respeitabilidade hoje no mundo. E esse episódio da saída do Weintraub do Brasil complicou ainda mais aí a própria posição dele, já que ele já enfrenta questionamentos na justiça, mas por conta disso e de ter havido a retificação da data de exoneração do ex-ministro, o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, TCU, Lucas Furtado, afirmou que isso indica que houve fraude no processo. Quer dizer, a situação dele também do ponto de vista jurídico fica ainda mais complicada, Aldo. Sem dúvida nenhuma, fica. Não, e tem, em relação a ele, tem o fato da acusação que ele fez naquela reunião que foi veiculada aí, reunião dos ministros, em que ele faz um ataque violento ao Supremo Tribunal Federal. E hoje a imprensa informa que exatamente essa postura do Bolsonaro joga no sentido exatamente de aprofundar as dificuldades do governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Porque no momento em que o governo mandou lá representantes para conversar com o ministro Moraes, entende? Na tentativa exatamente de encontrar uma aproximação,
o governo revela mais essa atitude no sentido exatamente de assegurar essa saída do Bolsonaro de forma ilegal, de forma exatamente agredindo, quer dizer, princípios mínimos, quer dizer, da moralidade pública. Então, isso agrava também a relação do governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Agora, Aldo, ontem nós tivemos a aprovação por parte do Senado do projeto de lei 4.162, que trata do novo marco de saneamento, abrindo caminho para privatizações no setor. Já que você fez a referência à reunião ministerial, teve ali a declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo que poderia aproveitar a pandemia para passar boiada. Mas a gente está vendo justamente nesse período que não só essa medida no caminho da privatização, mas também outras, no âmbito do desmonte da legislação trabalhista, estão sendo aprovadas ali no Congresso Nacional, né, com apoio e às vezes até mesmo com a proposição do governo. Estão conseguindo nesse momento de pandemia, Aldo, passar essa boiada neoliberal de desmonte de direitos? Eu acho que estão conseguindo passar muita coisa. Quer dizer, na verdade, está relacionado com a lógica neoliberal, a lógica da privatização. No caso da Amazônia, é algo extremamente grave. É claro que está muito relacionado também com a política que Bolsonaro tem adotado em relação ao Congresso Nacional. Quer dizer, como a gente está percebendo, quer dizer, ele, diante da possibilidade exatamente da iminência de impeachment, porque nós estamos numa situação em que existem todos os elementos configurando o crime de responsabilidade, tanto que tem uma grande quantidade de pedidos de impeachment no Congresso. O que ocorre? Ele ameaça o tempo todo com golpe, não é? Na verdade, vai ficando claro que ele não tem condições políticas de dar o golpe, né? Hoje as Forças Armadas, quer dizer, cada vez mais, quer dizer, enfrentam dificuldades, quer dizer, é claro que tem um setor importante das Forças Armadas que o apoia, mas apoia dentro de um determinado limite, né? Não apoia para um golpe, né? Tudo indica que ele foi orientado no sentido seguinte: olha, golpe é complicado. As Forças Armadas não o apoiariam em golpe. A Força Armada te apoia no sentido de você fazer, iniciar um processo de cooptação no Congresso Nacional, que é a corrupção clara. E isso está se dando, digamos, com o setor mais reacionário, mais conservador. Eu fui deputado federal durante vários anos e conheço pessoalmente o Jefferson. Quer dizer, essa é uma pessoa completamente desqualificada, inclusive processado. Então, é exatamente com esse setor, digamos assim, o que há de mais reacionário, conservador e corrupto, é que o governo procura encontrar sua base. Mas o fato objetivo é que isso está tendo resultado. Isso, inclusive, pressiona o próprio presidente da Câmara, porque o que o Bolsonaro também quer? Não só ampliar a sua base, mas isolar o presidente da Câmara, exatamente para impedir uma eventual reeleição dele e eleger presidente da Câmara um parlamentar identificado com os interesses do Bolsonaro, do governo. Então, tudo isso é uma situação muito complexa, muito grave, e isso coloca para nós um problema seríssimo, porque o país hoje vive uma gravíssima crise. A crise ética, a crise moral, a crise de saúde, a crise econômica, social e, sobretudo, a crise política. Né? Então, como eu disse, eu acho que está mais do que configurado uma quantidade de crimes de responsabilidade. Quer dizer, hoje se discute, hoje você teria 3 alternativas para afastar o Bolsonaro do governo. Você tem a alternativa que seria do impeachment, seria o afastamento por crime de responsabilidade. Você tem a alternativa de um afastamento pelo Supremo Tribunal Federal, através de crimes comuns, e você tem a possibilidade, digamos assim, de afastamento pelo Tribunal Eleitoral, em função de crimes eleitorais, inclusive relacionado com a questão das fake news. Quer dizer, o processo de investigação das fake news avança e cada vez mais vai ficando claro, quer dizer, que coisa que a Folha de São Paulo denunciou lá atrás, mas até aquele momento o Tribunal Eleitoral não teve, digamos assim, a coragem de tomar uma posição, mas o fato objetivo é que existem caminhos hoje para o afastamento do Bolsonaro. O que é necessário? É necessário exatamente uma grande união do povo.
porque o afastamento de um presidente da República não tem uma dimensão meramente jurídica, ela tem uma dimensão profundamente política. E há que se criar um processo de mobilização na sociedade. E aí nós vivemos uma situação complexa, porque com a situação de saúde, né, com a pandemia, fica difícil o processo de mobilização. O próprio Bolsonaro teve, digamos assim, o cinismo de dizer não dá golpe é fácil, porque o povo está exatamente no isolamento social. Mas não é bem assim, tanto assim que você vê que já existe uma série de manifestações limitadas, respeitando certas regras do distanciamento social, mas o fato é que, objetivamente, eles vão criando certas condições, quer dizer, é a quantidade de manifestos de diferentes setores da sociedade que vão exatamente, digamos, se posicionando em defesa da democracia, da vida e pelo afastamento do Bolsonaro, sem dúvida vai crescendo. E eu acho que por isso é que nós temos que pensar, quer dizer, hoje está, digamos assim, muito no centro da discussão política a construção de uma frente ampla em defesa da democracia. Eu acho que essa é a questão central, não é? É claro que nessa frente é algo que se discute, algo que nós devemos, digamos, suscitar um movimento semelhante ao que aconteceu nas diretas já. Ali uniu todo mundo, todos os diversos setores contra a ditadura. É claro que nessa frente existem contradições. Hoje há discussão muito grande na esquerda, quer dizer, às vezes questionando a necessidade de certos setores possam se incorporar. Na verdade, o limite de uma frente dessa natureza é estar contra o Bolsonaro, pelo afastamento do Bolsonaro e em defesa da democracia e da Constituição. Mas dentro da Constituição dessa frente também, Aldo, a gente tomando justamente como exemplo o PL que foi aprovado no Senado ontem, que a gente pode até classificar que, além de não ter tido uma discussão, é razoavelmente anticientífico, né? Porque ignora a realidade de muitos países que, na verdade, adotaram a privatização de serviços de coleta de esgoto, de saneamento, de tratamento e distribuição da água e depois tiveram que voltar atrás, restatizar, né? Porque, obviamente, a iniciativa privada não consegue prover principalmente as necessidades das classes mais pobres nesse sentido. Agora, a gente teve integrantes de partidos que fazem oposição a Jair Bolsonaro votando a favor desse projeto. Então fica a questão, essa frente ela vai ter que tipo de limite? Tem alguns princípios programáticos em que não deveriam ser desrespeitados por todos, ou na verdade no momento o mais importante é que Bolsonaro saia do poder para depois se discutir isso, Aldo? Glauco, na verdade é o seguinte, você tem hoje uma unidade nas classes dominantes, dos setores dominantes da sociedade brasileira. A unidade em torno de quê? De uma política econômica e social de perfil neoliberal, privatizante. Então, isso unifica hoje os setores dominantes. Isso é que explica, quer dizer, o fato de que certas matérias que são relevantes, quer dizer, sejam nesse momento aprovadas pela Câmara dos Deputados. Né? Então, nessa questão, há uma união. Né? E quero exatamente dizer que o grave erro que o governo brasileiro toma, quer dizer, todos nós tomamos conhecimento da carta que várias empresas, várias entidades financiadoras de projetos ambientais encaminharam ao governo brasileiro, exatamente manifestando insatisfação com a degradação da Amazônia. Eu, inclusive, estive muito ligado a essa questão ambiental, então acho que é um problema extremamente grave. Hoje a questão ambiental é a questão que foi incorporado no processo civilizatório no mundo e no Brasil. Então, você atentar contra a questão ambiental, e essa questão da água é um problema chave do ponto de vista ambiental, né? Então é algo extremamente grave. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, na sociedade brasileira, hoje, as classes dominantes estão unidas na defesa do projeto neoliberal, das privatizações, do combate às conquistas sociais, enfim, tudo isso. Agora, elas estão divididas em relação aos direitos civis, etc. Então, é evidente que em política você tem que, digamos assim, se seu objetivo é derrotar o Bolsonaro, você tem que unir todas as forças que estão contra o Bolsonaro. E nesse sentido, você vai ter forças com as quais você não discorda que você discorda em relação à questão da política econômica, da política ambiental. Não. Nesse sentido, quer dizer, essa frente ampla, dentro dela você tem que articular um segmento, que é o segmento, digamos assim, democrático, popular,
que defende as bandeiras que é contra o neoliberalismo. Não há um antagonismo entre uma coisa e outra. Mas quando você coloca o objetivo principal, esse é que deve ser o grande guarda-chuva. É claro que dentro dele vão ter contradições. Quer dizer, a partir do momento em que, digamos, você reconquiste a democracia, aí os projetos de conteúdo econômico, social, político vão se expressar de forma diferenciada. E, claro, no curso desse processo, cada força vai procurar se fortalecer para, no momento seguinte, colocar os seus objetivos na pauta, como fundamental. E agora, no curso dessa luta mais geral, as contradições vão existindo, porque a vida continua, tem votação no Congresso, e nessas questões isso vai dividir. Tem, enfim, uma série de fatores que, mesmo dentro dessa bandeira mais ampla, por exemplo, quando você fala em frente ampla, na minha opinião, você está falando uma frente política, democrática, você não está falando uma frente eleitoral. Frente eleitoral é outra coisa. Quando você confunde a frente política em defesa da democracia com a frente eleitoral, você dificulta, você restringe a frente política e você dificulta. Porque aí sim, quando você se propõe uma frente eleitoral, aí você tem um programa muito mais definido. Então, agora, acho que essa frente política, ela deve ser pelo menos um referencial para um respeito mútuo na própria campanha eleitoral entre esses setores que combatem o bolsonarismo. Certo, Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado a você, Glauco, obrigado aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o coordenador nacional da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, Aldo Arantes. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.